Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? O Luiz Azevedo é jornalista e teve um programa de rádio por muitos anos. Ele se define como uma pessoa cética. Para ele, as coisas precisam fazer sentido. Um dia ele teve um infarto, precisou passar por uma cirurgia e teve uma EQM. E ali, tudo mudou. Para dar uma ideia, num certo momento na entrevista, ele fala: é impossível, em linguagem humana, eu conseguir dizer a você o que eu estou sentindo agora. Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje. A primeira parte, essa aqui, que vocês estão assistindo agora, ele conta sobre a sua EQM. E na segunda parte, ele responde as nossas muitas perguntas. Se vocês gostarem, por favor, deixem seu like, comentem, compartilhem com os amigos e também se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Boa noite, Luiz. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga a sua ocupação, de onde você está falando e nos conte tudo em todos os detalhes que for possível. A palavra está com você. Muito obrigado desde já. Olá, Carlos. Boa noite. Eu que agradeço. Tenho acompanhado o canal de vocês. Acho o trabalho de vocês muito bem feito, muito sério e de uma grande utilidade para o mundo inteiro, porque as pessoas que têm EQM têm muita dificuldade de falar, elas costumam lidar com pessoas céticas, com dificuldade de serem aceitas, e eu sou um comunicador nato, e eu achei muito importante mandar a minha contribuição, meu depoimento, porque quanto mais pessoas ouvirem, eu tenho certeza que mais a gente vai quebrando esse tabu de que EQM não é religião, que vida após a morte é um assunto que nós devemos tratar, sim, e com urgência. Meu nome é Luiz Azevedo, eu estou com 57 anos, atualmente morando em Curitiba, mas eu sou do Rio de Janeiro, nascido e criado no Rio de Janeiro. No ano de 88, eu resolvi sair da capital do Rio, fui para o interior, escolhi a dedo uma cidadezinha localizada na região dos lagos, assim, cercada de praias, perto da serra, para criar meus filhos. E eu vou tentar contar essa história de dois ângulos: o que aconteceu, o que eu vi, e depois a questão da EQM e detalhes que pessoas me contaram só depois. Em 2015, meados de 2015, eu estava levando a minha esposa para o trabalho, era uma rotina, a gente terminava de almoçar, eu deixava ela no trabalho, ia para o meu trabalho. Eu deixei ela no trabalho, quando eu estava me dirigindo para o meu trabalho, eu comecei a sentir uma dor no peito muito intensa, assim, muito forte. Imediatamente eu retornei e voltei para casa, achando que eu podia deitar, descansar um pouco, respirar. Só que a dor, ela não foi passando, pelo contrário, ela foi aumentando. E se eu puder comparar para vocês a intensidade da dor, é como se tivesse um caminhão estacionado em cima do meu peito. A pressão e tudo que você pode imaginar aconteceu. Vômito, diarreia, tudo que você possa imaginar. Então, quando eu vi que a situação era muito grave, eu chamei, liguei para ela e já falei: vem para casa urgente e traz alguém, porque eu estou muito mal, com muita dor, preciso ir para o hospital. Ela rapidamente conseguiu uma pessoa, por coincidência, e já digo, não existe coincidência, quem veio era um rapaz muito forte, era o cabeleireiro dela, viu ela na rua desesperada, pegou carona, chegou lá em casa. Ele me colocou no ombro, desceu 2 lances de escada e me levou para o hospital. Eu estava tendo um infarto. E é importante dizer que é uma cidade do interior, porque é uma cidade pequena, o hospital é um hospital, não sei hoje, mas na época não tinha um tomógrafo, é um hospital sem grandes recursos. E o médico que estava de plantão, ele ficou fazendo teste de enzima para ver se constatar se era infarto, se não era. Nesse processo ele perdeu muito tempo, mais ou menos umas 6 horas, mais ou menos. E durante esse período, dor intensa, eu tive vários desmaios,
muito medicamento na veia, e quando ele percebeu, aí o resultado deu que era infarto. Depois eu fui saber que o protocolo médico não é ficar testando a enzima, é imediatamente encaminhar para UTI. E a família lá, todo mundo já, olha, ele tem plano de saúde, manda, transfere para o Rio, faz alguma coisa, e ele, não, isso é emocional, não está dando nada no eletro dele, não está dando enzima. Quando deu, eu vi no rosto dele que ele entrou, assim, ficou bem assustado. Finalmente veio a UTI, me levaram para o Rio de Janeiro, já estava em Niterói. Chegando lá, a equipe já estava me aguardando, já fui imediatamente para a cirurgia. Esse tempo todo, eu tive vários apagões, e eu não sei dizer se foi parada cardíaca, mas às vezes que eu acordava do mesmo jeito, consciente, sabendo o que estava acontecendo, com muita dor. O médico na ambulância, uma ambulância UTI, visivelmente muito preocupado, botando medicamento. Subi para o centro cirúrgico, a família atrás, foi atrás a minha esposa num carro com mais 3 amigos. E entre esses amigos uma pessoa que é médica, uma grande amiga minha. Depois vocês vão entender por que eu estou dando destaque para essa pessoa. Bom, a cirurgia foi muito difícil. Entrando lá, o que eu me lembro, até o momento em que eu lembro do início, foi aquele medo, aquele olhar de preocupação, tudo muito rápido. O anestesista veio, deu a anestesia e eu apaguei. A primeira parte da história daí para frente, que vocês vão ouvir, é tudo que me contaram depois. O médico teve muita dificuldade de acessar o ponto em que eu tive o infarto. Foi um infarto agudo do miocárdio. E ele não estava conseguindo acessar o local bem difícil, na parte do coração, que eu sei que é o ventricular direito do coração, mas não sei explicar exatamente por que a dificuldade dele. A cirurgia no total demorou 12 horas. Eu fiquei sabendo muito depois que durante essas 12 horas a família lá embaixo estava muito angustiada, o que é normal. E todas as vezes que alguém está fazendo uma cirurgia, a informação ela é padrão. Olha, o quadro do paciente é muito grave, tem que aguardar. Imagina 12 horas a família recebendo essa mesma informação, o quadro dele é grave, continua em cirurgia, tem que aguardar. Bom, terminada a cirurgia, eu acordei depois numa UTI e fiquei lá 10 dias sem ter noção da gravidade do que tinha acontecido. Agora eu vou contar da experiência durante a cirurgia, que foi uma coisa que transformou a minha vida completamente, que toda vez que eu conto me emociono demais. Em dado momento, a expressão que eu consigo dizer para você é que eu fui desligado. É como se eu tivesse desligado, porque eu estava extremamente com medo, tremendo de frio e, claro, com medo de morrer. Pela cara do médico, de todo mundo, eu via que era uma coisa muito grave, né? Mas quando eu apaguei, houve um silêncio profundo e eu estava no racional, pensando todos os detalhes, o que vai acontecer com a minha família, o que vai acontecer com meus filhos, como é que vai ser a parte financeira, se acontecer alguma coisa comigo. Esse meu racional estava extremamente acelerado. Eu digo desligado porque eu não vi eu saindo do corpo, como muita gente vê. Eu digo desligado porque, de alguma forma, eu estava numa situação, eu não posso chamar de uma região ou um lugar, eu estava numa situação em que eu ouvia todos os sons e sabia tudo o que estava acontecendo. A sensação minha de percepção geral era que era embaixo, era como se estivesse lá embaixo, acontecendo toda a cirurgia, toda a movimentação, e eu estava no lugar mais acima. Mas, repito, não dá para dizer que é uma localização, que é uma direção. Eu me senti um pouco acima. E entrei num estado de paz profunda. E, ao mesmo tempo em que eu estava em paz profunda, eu ouvia tudo que diziam lá embaixo. E ficava pensando, o que vai acontecer?
devagar, de forma transitória, eu comecei a sentir presenças. Não posso dizer que são pessoas, que são homens ou mulheres. Eu comecei a perceber uma presença ao meu redor de inteligências, e a sensação que eu tinha no meio deles era de profundo amor. Então a minha angústia foi se dissipando, o meu medo foi se dissipando, e eu fui me sentindo acolhido. A coisa mais próxima que eu posso te dizer da minha sensação é que a pessoa pode imaginar assim, imagina a pessoa que você mais ama no mundo, Carlos. Imagina a pessoa que você mais ama no mundo e que você está sem ver essa pessoa há muitos anos. E daí você ganha um abraço no momento em que você está muito desesperado. A sensação que você tem é de alívio, é de calma. Esse é o ponto alto da minha experiência. A sensação de afago, de proteção, de apoio, sustentação. Eu me senti profundamente amado. Agora, eu não sei se eu disse no início, eu sou jornalista, estou afastado do trabalho desde então, mas eu tenho uma mentalidade muito racional. Por 32 anos eu trabalhei como entrevistador no rádio, fazendo entrevistas e noticiário, então eu sou muito racional. Então, ao mesmo tempo em que eu vi isso tudo, eu comecei a prestar atenção em certos detalhes. Por exemplo, eu sei que eram 12 presenças, posso chamar de entidades ou inteligências, eram 12. Todos de branco, eu não via o rosto, era algo meio que nebuloso, e eu percebia que o meu corpo estava gelado, mas eu deixei de sentir frio. Mas eu sabia que eu estava com muito frio, só que lá no corpo eu não mais sentia frio, eu me sentia aquecido, numa temperatura agradável, as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, enquanto acontecia uma espécie de diálogo mental com essas presenças, eu também ouvia o que estava se dizendo lá embaixo. Bom, a palavra que estava pulsando muito em mim era culpa. E eu me lembro que lá ainda, antes da UTI me levar, várias vezes entrou um filho meu, eu tenho 2 filhos, entrou minha esposa, entrou um amigo, o médico permitia que, ainda no hospital da cidadezinha, né? O médico permitia que alguém ia falar comigo, e sempre que ia alguém, meu filho, minha filha, minha esposa, minha irmã, eu pedia desculpas o tempo todo. Me perdoa, eu estava sentindo culpa. A culpa era uma coisa que estava pulsando demais em mim, e eu não sei porquê. Eu achei que eu ia morrer ali, e pedindo desculpas, e eles me acalmando. Parece que eu levei isso na experiência, na EQM, e o meu racional, sem articular palavras, sem precisar mexer a boca, e sem essas inteligências precisarem mexer a boca, eles ficaram em formato assim de meia-lua, e eu diante deles, tudo o que eu pensava, a resposta vinha em ondas. Então eu pensei assim, eu não fui uma criança legal. Alguns exemplos, né? As imagens passavam diante de mim, não era como um ecrã, uma tela de cinema. Era como se eu estivesse revivendo ela. Então eu estava de novo lá na cena, eu criança. E eu dizia assim, eu dei muito trabalho para minha mãe. Eu fui uma criança difícil. Eu não fui correto. Aí eles me mostravam, numa outra cena, como eu fui uma criança amada. Como eu fui uma criança protegida. Como que tanto meu padrasto, como minha mãe, meus irmãos, tudo que foi feito para que eu chegasse até o ponto que eu chegava. E me provaram, mediante a cena em que eu estava mergulhado nela, não, você não foi uma criança que deu trabalho, uma criança ruim. Você foi uma criança muito boa. Aí fui avançando, aí lembrei da minha adolescência. Minha adolescência foi bastante complicada, eu saí de casa muito cedo, briguei feio com meu padrasto, parei de falar com minha mãe. Aí eu lembrei disso, eu fui uma pessoa muito difícil. Quando eu tinha 17 anos, eu dei trabalho. Aí eles me mostravam cenas, exatamente o contrário do que eu estava pensando. Porque eu vinha um pensamento negativo e eles me colocavam numa cena
me inseriam numa cena real, em 3D, em que eu via que eu estava sendo um bom adolescente, um bom filho, um bom estudante, um bom aluno, um bom vizinho. Aí avancei um pouco mais. Eu pensei, eu não fui um bom marido. Eu estou casado pela segunda vez. Eu tive um divórcio no ano 2000, bastante traumático. O divórcio para ninguém é fácil, né? E me senti destruído, assim, me senti arrasado. Eu fui incapaz de manter minha família, eu me culpei o tempo todo. Então, quando eu lembrei disso, eu falei, eu não fui um bom marido. Eu não consegui manter meu casamento. Foram 17 anos que eu joguei fora, eu perdi. E eles começaram a me mostrar um monte de cenas. Eu cuidando bem da minha esposa, eu sendo um bom provedor, eu sendo um bom pai, eu sendo um bom vizinho. Uma série de ondas de cenas e informações que como se traspassassem pelo meu corpo e eu via. E eu não tinha como refutar. Porque eu contava uma história ruim. Por exemplo, eu não fui capaz de manter o meu casamento, eu não consegui. E eles me mostravam um monte de cenas boas, um monte de histórias que eu não estava contando, eu só estava contando a história feia. Aí avancei mais um pouco, pensei, bom, eu não fui um bom profissional. Eram pensamentos que eu tinha, eu não falava isso. Eu como jornalista, eu denunciei um monte de gente para ter audiência no meu programa. Eu xinguei entre aspas, né? Você pega político, pega todo tipo de coisa ruim que tem na cidade, você expõe e joga para quebrar no rádio, porque isso dava audiência, e metade da cidade me amava, outra cidade me odiava. Enfim, aí eu falei, eu pensei, né? Eu desperdicei a minha vida. Eu devia ter sido um jornalista que trouxesse boas coisas para o mundo. Carlos, eles me mostraram quantas pessoas eu ajudei, sabe? Que eu nem lembrava. Eu lembrava só das pessoas que eu prejudiquei. Mas teve um monte que eu ajudei. Enfim. Depois, como pai, por exemplo, eu falava assim, eu podia ter sido um pai melhor. E eles me mostraram quantas vezes eu fui tão bom como pai. Enfim, se eu for falar tudo, eu não vou conseguir falar. As ondas que me atravessaram eram ondas de amor. E eles me provaram. E eu me lembrei que realmente aconteceu aquilo. Quantas vezes eu fui um bom homem, um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom vizinho. Aí eu lembro que, assim, a minha sensação é que essa conversa durou 5 minutos. Que não foi uma conversa, eu já disse, né? Eu pensava em algo e eles já vinham com outra imagem, com outra cena, tão bondosa. Cada hora era um mostrando, e eu não tinha como refutar. Era irrefutável. Porque eles estavam me provando, olha como você ajudou essa pessoa. E eu percebi que essa pessoa, por exemplo, teve um senhor que me mostraram na cena, que chegou na rádio um dia, um senhor de 60 e poucos anos, chegava muita gente na rádio para pedir ajuda. E eu mandei entrar esse senhor, porque eu vi que ele estava assim, realmente precisando de ajuda. E ele estava desesperado, porque ele tinha um problema de doença lá, grave, e ele falou, olha, eu sou gari, eu estou sem dinheiro, gostaria de pedir sua ajuda para comprar remédio. Eles me mostraram essa cena que eu não lembrava mais. Eu falei, entra aqui. Abri o microfone e comecei a falar. Imediatamente, uma pessoa da farmácia, em off, enquanto estava no comercial, falou assim, eu vou dar o remédio para ele para 1 ano. Porque eu estou vendo a sinceridade dele. Aí eu falei assim, vamos colocar no ar. O meu diretor falou, não vai fazer isso. Eu falei, vou colocar no ar. Eu quero que ele diga isso. E quero que o dono da farmácia fale isso ao vivo para as pessoas saberem. Aí o dono da farmácia falou assim, não precisa, eu estou fazendo por caridade. Eu falei, eu faço questão que você fale, que você está ajudando ele. Fala o nome da sua farmácia. Depois eu tive uma briga com o meu diretor, porque não podia fazer isso.
Então, essas inteligências me mostraram, Carlos, não só me lembraram que isso aconteceu, como até hoje, pelo menos até aquele momento, né, em 2015, aquele senhor continuava vivo e ele rezava por mim todo dia, agradecendo, sabe? Bom, como eu disse, às 12 horas eram como se fossem 5 minutos. E eu lembro perfeitamente que no final, como eu não tinha mais nada para pensar, tipo, que história ruim eu tenho para contar agora? Não tinha mais, né? Aí eu falei, bom, então é isso, né? Eu tô com 49 anos, acabou. Eu acho que aqui é o fim. Eu já entendi, né, que é o final. E minha história acaba aqui. Assim, aliviado, tranquilo. Eu tô emocionado de alegria. Não sei se está transparecendo outra coisa. Mas é impossível, não existe língua humana que consiga. E olha que modéstia à parte, Carlos, eu escrevo bem e falo bem, é minha profissão. É impossível, em linguagem humana, eu conseguir dizer para você o que eu estou sentindo agora. Mistura tudo que é bom nesse universo: gratidão, respeito, afago, afeto, carinho, o amor na sua plenitude. E aí quando eu disse, bom, agora terminou, então tá bom, é o final, eu entendi. E eles disseram, não, agora é que a sua história começa. Aí eu acordei, já na UTI. Essa é a primeira parte. A outra parte que eu gostaria de acrescentar, que eu achei muito interessante, é o que as outras pessoas me contaram depois. Por exemplo, a minha filha mais velha, ela ficou colada o tempo todo para falar com o médico. Quando o médico saiu, isso ela me contou anos depois. Quando o médico saiu, ela disse que ele estava visivelmente cansado, assim, bem cansado, e ela perguntou, doutor, e aí? O que vai ser do meu pai? Palavras dela, e ele teria dito, olha, a situação dele é muito grave, eu não sei nem por que ele aguentou, ele é muito forte. E ela, mas como é que vai ser a vida dele? Ele falou assim, ele talvez dure uns 3 meses e ele provavelmente não vai conseguir mais nem falar, vai ficar na cama. Foi uma péssima notícia para ela, mas, como vocês estão vendo, não aconteceu. E uma outra coisa muito interessante, Carlos, é que entre essas pessoas que foram lá no carro, estava uma amiga minha, mais de 30 anos de amizade, médica, e ela tem uma religião, ela é espírita. Eu não tenho religião, eu gosto de estudar tudo, de espiritualidade, além de jornalismo, eu estudei filosofia, sou muito ligado nesses assuntos, eu gosto demais, mas eu não gosto de me definir numa religião porque eu acho que isso limita demais. Mas ela era dedicada bastante à religião espírita, e ela me contou 2 meses depois do infarto, ela ia lá em casa toda segunda-feira me ver. Eles têm um tratamento de passe, né, uma espécie de energia, né, para acalmar. E ela chorava e ria. Aí eu perguntava, Rogério, o que está acontecendo? Ela não falava, ela chorava, um choro assim, sabe, levinho, mas com um sorriso no rosto. Aí eu falava, o que há, Rogério? E ela, você não sabe, meu filho, você não sabe. Mas de tanto insistir, um dia ela contou. Ela me contou, ela falou, eu não queria te contar porque essas coisas não é para contar, mas já que você está insistindo, e eu sou chato, que eu ficava em cima dela, eu queria saber, por que você está chorando e rindo? Ela falou, Luiz, olha, teve o pessoal, a sua esposa, as crianças, todo mundo estava tão nervoso, preocupado, que eu pedi acesso ao centro cirúrgico, ela como médica ela colocou a roupa toda, e na porta, o médico foi até ela 4 vezes. Nas 3 primeiras vezes, ele falava isso, olha, o estado dele é muito grave, está difícil, mas nós vamos insistir. Aí ela descia e falava isso. Na 4ª vez, ela me disse que ele deixou ela preocupada. Ele falou, olha, eu não sei mais o que fazer. Eu não estou conseguindo reverter a situação, ele está tendo várias paradas, não sei por que ele está aguentando.
E eu vou tentar uma última vez, porque ela falou, ele estava visivelmente cansado, enfim, não sabia o que fazer, né? E um médico nunca pode dizer assim, não há o que fazer. Um médico sempre tem algo para fazer. Ele falou, eu vou tentar uma última coisa, mas é a última coisa, porque eu vou perder ele. Aí ela falou, doutor, o senhor acredita em Deus? Ela me contou. Aí ele devolveu a pergunta. Falou, a senhora acredita em Deus? Ela disse, eu não acredito em Deus. Eu sei que Deus existe. Não é uma questão de fé. Eu sei que Deus existe. E eu queria dizer ao senhor uma coisa, doutor. O senhor não está sozinho. Tem vários médicos espirituais fazendo uma cirurgia junto com o senhor. Aí ela disse que ele olhou para trás, não viu nada, né? Voltou para ela e falou, olha, eu não estou vendo nada, mas por via das dúvidas, vai rezar. Isso ela me contou depois. E o prognóstico era grave, como eu falei, ninguém me contava, todo mundo me tratando com muito carinho, até exagerado, eu fiquei até estranhando, né? Nossa, quanto carinho, todo mundo me tratando com carinho, os amigos vinham, cancelaram festa de Natal, cancelaram festa de aniversário. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu não tinha noção da gravidade do que tinha acontecido. E com os meses subsequentes, que a gente tem que voltar para médico, eu vou contar só um deles que eu fui, ainda no Rio de Janeiro, antes de vir para Curitiba. Eu tive que trocar por causa de plano de saúde, eu levei para ele um médico de 72 anos, cirurgião, amigo, conhecido, uma pessoa que eu podia confiar. Ele olhou todos os meus exames, mandou eu deitar, fez a ausculta, daqueles médicos antigos que faz da cabeça aos pés, literalmente, ele colocou o estetoscópio no meu pé. Eu falei, doutor, nunca vi um médico colocar o estetoscópio no pé. Ele falou, fica quieto que eu estou calibrando a sua veia. Aí eu fiquei quieto. Aí levanta, aí passou de novo, olhou tudo de novo, deita de novo. Na terceira vez que ele mandou deitar, levantar, eu já tinha passado, sei lá, uns 20 minutos, ele não falava nada, ele olhava de novo. Aí eu não aguentei. Falei, doutor, o que o senhor está vendo? Porque quando eu estava deprimido, estava sem trabalhar, estava com medo, estava com tudo de ruim, né? Então eu queria que um médico do calibre dele, um homem sério, confiável, cirurgião, me dissesse o que fazer. Eu posso andar de moto? Eu posso dirigir? O que eu posso comer? Sabe? Eu queria que alguém me orientasse. E ele disse assim, olha, aí fechou assim a pasta. Pelo papel, você está morto. Assim, e não tem como explicar na ciência médica o que eu estou vendo aqui. Aqui, se você não tivesse na minha frente, eu ia dizer, essa pessoa morreu. Porque foi muito grave. Ele colocou o CD, que foi filmado, né? Dentro do coração, com catete, durante a cirurgia. E ele viu o CD, ele falou assim, pelo papel você está morto, mas você está aí, sentado, falando. Eu não sei o que te falar. Eu falei, mas o senhor tem que me falar alguma coisa, eu preciso saber o que eu faço, o que eu como. O outro médico falou assim, você tem que ficar deitado, não falar, não come sal, não come açúcar, não toma café, não faz nada. E, enfim, isso não é vida, né? Eu precisava... Aí ele falou, rapaz, eu vou te dar um conselho. Toda vez que você acordar, isso um médico cardiologista falando, toda vez que você acordar, que você vê que você está vivo, vai no espelho, olha para você mesmo e diga assim, hoje eu vou ser feliz. E no dia seguinte, de novo, se você acordar vivo, porque você é uma incógnita, eu não tenho explicação. Vai para casa, vai ser feliz. Ele morreu ano passado, infelizmente. Dr. Niraldo, de Macaé, Rio de Janeiro, um grande cirurgião, um grande médico. Mas ele me aconselhou isso, vai ser feliz. E é isso que eu tenho feito, Carlos. Eu continuo desempenhando meu papel, trabalhando em casa, né? A pandemia, inclusive, até me treinou mais para isso. Não posso fazer muito esforço, quase zero de esforço, mas eu levo uma vida quase normal, assim. Eu
trabalho no computador, gravo meus programas, trabalho com conteúdo de marketing, tenho uma equipe comigo. E se você perguntar o que aconteceu com você de lá para cá, eu posso dizer que eu me transformei num outro Luiz. Tenho vários amigos meus que entram em contato às vezes e falam assim: eu não estou te conhecendo, você não é mais você. Aí eu falei: graças a Deus, eu falo para eles. Porque se eu fosse a mesma pessoa, seria um grande desperdício do que eu vivi. Então, Carlos, a minha experiência de quase morte vem de um homem extremamente racional. Eu sou muito cético, eu não me considero ateu, eu não tenho essa arrogância de dizer que Deus não existe, porque há alguma coisa e eu estou em busca dessa inteligência. A própria situação de estar na presença de inteligências tão amorosas, tão carinhosas, e que me provaram que eu fui uma pessoa útil, que eu fiz algo bom, que eu sou profundamente amado. Gente, se isso não prova que existe um Deus, então nada mais é capaz de provar. Então eu sou muito cético, sou muito racional, tenho até dificuldade, estou estudando psicanálise para entender, faço análise. Enfim, Carlos, a experiência que eu tive, se eu pudesse viver ela todo dia, eu o faria. Porque não há nada mais gostoso nesse mundo do que você ter certeza que você é uma pessoa muito amada. E o mais importante, a vida não termina aqui. Com certeza absoluta, a vida não termina aqui. Eu podia ter morrido naquele dia e imediatamente após, hoje eu sei, eu estaria consciente, conversando, falando, fazendo alguma coisa. Mas é impossível não existir nada além disso com pessoas que são capazes de amar. O amor prova que não tem só isso. Eu posso garantir a qualquer um que está me ouvindo agora. Se a gente é capaz de amar e ser amado a esse nível, então não pode ser só isso. Tem que ter alguma coisa. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Luiz, onde ele responde as nossas muitas perguntas. Você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho, que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?